Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 5. Aleluia. Mateus, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Aleluia. Passamos a leitura. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, falemos com o Senhor mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, em Cristo Jesus, o Teu Filho, estamos aqui e oramos. Queremos louvar o Senhor pela Tua palavra, Senhor, que nos revela os Teus desejos, os propósitos do coração do Senhor, segundo os Teus sábios conselhos, Senhor, que nos leva nas Sagradas Escrituras. Pedimos a Tua bênção nesta noite, para que esta palavra seja aplicada aos nossos corações, ao ponto de conduzir a nossa vida segundo a Tua vontade, Senhor. Pai, revela-nos todo o propósito através deste ensino do Teu próprio Filho Jesus, o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, toma cada mente e leva cativa ao conhecimento de Cristo. Não permita, meu Senhor, que elas fiquem frutíferas, mas antes sejam alimentadas através da palavra do Senhor. Pois o Senhor nos revela que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Queremos ser alimentados da Tua palavra, Senhor. Por isso suplicamos, nesta hora, fala conosco. O vaso é sim, meu Deus, de barro, para que a excelência seja Tua, somente Tua, pois Tu é do Senhor. A palavra pertence ao Senhor. O Espírito, meu Deus, que transmite a mensagem é o Espírito do Senhor. A boca de quem fala, meu Senhor, a Tua palavra também pertence ao Senhor. Tu é Deus, Senhor. Por isso, glorifica o Teu nome. Receba a glória para Ti nesta noite. Abençoa a Tua igreja. Fica conosco. Fala conosco, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bendito para sempre, igreja. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Jesus reúne os seus discípulos no monte, chamado monte, conhecido como Monte das Bem-aventuranças. Ele começa a ensinar os discípulos, dizendo a quem pertence as bem-aventuranças, a quem pertence a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria.
a quem pertence a verdadeira vida. Ele vai citar alguns adjetivos aqui de pessoas que são consideradas por Deus como aceitas, como agradáveis, pessoas que são recebidas pelo próprio Deus. Nós precisamos, é muito importante aprendermos de Deus, porque estamos em um mundo e tudo que nos ensinam neste mundo contradizem o que Deus nos ensina. É por isso, quando uma pessoa, um servo de Deus, decide a viver segundo a palavra de Deus, como está escrito, de forma fiel, ele padece perseguições. Ele é taxado como louco, como exagerado, como fanático, não precisa de tudo isso. Deus, Ele é amor, Ele ama a todos, todos são filhos de Deus, essa é a pregação do mundo. Mas quando nós voltamos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, nós entendemos que vale a pena permanecer fiel à palavra de Deus. Vale a pena porque se nós permanecermos fiel, Deus também será fiel para aqueles que permanecem assim, dando-lhes a recompensa. E a recompensa não é a que o mundo procura, porque tudo que o mundo procura é a aceitação, é receber tapa nas costas, é receber apoio. Mas a igreja não se contenta com isso, porque a igreja conhece o Deus que ela acredita, que ela crê, que ela serve. A igreja conhece que o seu galardão não está aqui nesse mundo, porque tudo aqui perece, a fama passa, o reconhecimento acaba. Logo o ser humano nascido de mulher, ele se vai e não há mais lembrança dele. É o que a palavra de Deus nos descreve, é o que Deus nos revela. Mas está escrito que a aparência deste mundo passa, tudo que aqui passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aqueles que decidem por amor cumprir com a vontade de Deus, com a vontade soberana de Deus, do Deus que nos ama e em misericórdia decidir nos perdoar, esses serão recompensados, não simplesmente aqui, mas serão recompensados com a maior recompensa, que não se limita a este mundo, não se limita ao tempo nem ao espaço, mas uma recompensa eterna. Deus diz que Ele é galardoador para aqueles que amam a Ele. Ele sabe recompensar. E nenhuma das obras de justiça que o seu povo fazem por amor a Ele serão esquecidas. Deus se lembra de cada uma delas. Então Ele está ensinando essas coisas aos discípulos para despertar no coração deles o desejo pelo reino de Deus, o desejo de servir a Deus independente da contradição do mundo, independente das perseguições, da não aceitação pelos demais, mas permanecer fiel naquilo que Deus ensina, que Deus revela através de cada palavra. E o texto que nós lemos, nós iniciamos aqui a partir do versículo 10, Jesus diz aos discípulos que bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Por causa da justiça. Essa justiça que Jesus refere aqui, que aqueles que sofrem por causa dela serão bem-aventurados, serão mais do que felizes, serão, em outras palavras, abençoados pelo Pai. Não é a justiça fruto do esforço humano, porque a palavra de Deus também nos ensina que no homem não existe justiça. Toda a justiça do homem não passa de um trapo de imundícia, é o que está escrito. O amor à justiça é a justiça de Deus, aqueles que sofrem pela justiça de Deus, aqueles que, mesmo em sofrimento, continuam crendo no Deus que julga retamente a cada um, segundo a sua santidade. Ele vai tratar de cada causa e vai recompensar aqueles que permanecem esperando nele. A palavra de Deus também nos ensina: não vos vingueis a vós mesmos,
porque a mim pertence a vingança. Eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Deus, Ele sabe recompensar, Ele retribuirá segundo os feitos de cada um. Aqueles que fazem o mal receberão como paga dos seus feitos o mal, a condenação, mas aqueles que por perseverança em fazer o bem vão ser abençoados com paz, vão ser abençoados com gozo eterno, com alegria, vão ser abençoados com presença de Deus, presença manifesta de Deus, companhia de Deus, porque eu digo uma coisa, a igreja não está aqui sozinha. O povo de Deus não está nessa terra sozinho. O povo de Deus está na presença de Deus. O Deus fiel que prometeu através da palavra que estaria com o seu povo todos os dias. Todos os dias. Presença inseparável. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Sua presença é real na vida da igreja, ela se manifesta no nosso meio. Nós podemos senti-la, porque Deus Ele é fiel. Mais uma vez eu repito o versículo 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Nós podemos perceber, nós podemos ver ao nosso redor, no mundo em que nós vivemos, que muitas pessoas que confessam ser servos de Deus, seguidoras de Cristo, negam a Ele através das suas práticas, quando elas não fazem o que Deus manda, quando elas não querem sofrer por amor a Deus, quando elas querem resolver as coisas do seu jeito, quando elas querem ser aceitas pelo mundo, quando elas se unem ao mundo, aos hábitos, aos costumes, a tudo aquilo que o mundo ensina, que o mundo oferece para ser aceita, querendo fugir do sofrimento. E Deus mesmo prescreveu que aqueles que vivessem de forma piedosa, amando a Deus, de forma justa, de forma fiel a Deus, esses de maneira nenhuma seriam livres de perseguição, mas eles seriam perseguidos. Porque se perseguiram ao madeiro verde, se perseguiram o próprio Filho de Deus, se o injuriaram, se o maltrataram, se falaram mal dele, se o recusaram, quanto mais ao madeiro seco, quanto mais a igreja, aqueles que servem a Deus. E Jesus diz assim: olha, o Espírito de Deus diz pela boca do apóstolo: se de fato vocês padecem por amor a Ele, vocês também reinarão com Ele. Se vocês sofrem com Ele, vocês também serão glorificados como Ele foi, glorificados juntamente com Ele. Vale a pena sofrer por amor ao nome de Jesus. Ser perseguido, não ser aceito pela maioria, vale a pena, porque a recompensa que aqueles que assim procedem, sofrendo por amor a Deus, fazendo o bem, fazendo o que é justo, se posicionando segundo a vontade de Deus, a sua justiça não será esquecida, ele será recompensado, a sua recompensa não tarda, não falha. Deus recompensa a cada um segundo as suas obras, porque Deus é um Deus justo em nós. Está escrito no Salmo 89, não me recordo agora o versículo, que juízo e justiça são a base do trono de Deus. Dois pilares sobre os quais o trono de Deus está assentado: justiça e juízo. Deus nunca erra, nunca falha, nunca tarda. Ele é sempre justo, sempre fiel em todas as suas obras, em tudo aquilo que faz. Veja qual é a recompensa que Jesus mostra aqui no versículo 10: para aqueles que sofrem perseguição por amor dele, o reino dos céus. Não existe nada que possa se comparar com este presente, esta recompensa eterna
Não é homem que está oferecendo, mas é o próprio Deus, o Deus eterno. Aleluia. Que decidiu amar um povo e os recompensar, não com recompensas passageiras e terrenas, mas com recompensas eternas. O reino inabalável, que a respeito dele está profetizado. Um reino que jamais terá fim. Um domínio que estende-se a todas as gerações. Que está guardado nos céus para vós. Para nós, para a igreja do Deus vivo. Para todos aqueles que realmente creem no Deus vivo, no Deus verdadeiro que escolhe pecadores para os fazer santos, preparados para adorar com Deus. Santos ao ponto de ser aceitos por Deus. E o que mais importa, irmãos, o que mais importa para a vida do homem nessa terra não é a aprovação da maioria, não é ser aprovado pelos homens. O mais importante é ser aprovado por Deus. Porque se nós recebemos o testemunho dos homens, João escreve: o testemunho de Deus é maior. Porque os homens um dia falam bem de nós, de repente outro dia basta uma falha, já falam mal, já não presta, já não vale nada, é apenas um comedor de feijão. É desse jeito. Mas o testemunho que nós precisamos buscar é o testemunho de Deus, porque Ele é verdadeiro. Se permanecermos fiéis a Ele, como Ele é fiel à sua palavra, em cumprir tudo aquilo que Ele promete para o seu povo, iremos ser recompensados por Ele. Enquanto Jesus era reprovado pela maioria dos homens, pois a minoria acreditava nele, a minoria cria no que ele falava, a minoria aceitava a sua palavra, os seus ensinos, enquanto a maioria o recusava, o rejeitava, dizia: saia da nossa cidade, saia deste lugar, não queremos te ouvir. Enquanto a maioria o perseguia, Deus faz questão de bradar nos céus com a sua poderosa voz, com uma voz de trovão, dando testemunho acerca de Jesus, aquele mesmo que é reprovado pelos homens, aquele que é rejeitado pelos homens. Deus abre os céus, e dos céus Ele fala aos ouvidos do próprio Filho e daqueles que estavam com eles: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas a visão da maioria não era que ele estava errado, que ele era exagerado, que não é bem assim, que ele quer ser mais do que os outros. A opinião da maioria não interessa, quando existe uma vontade soberana que prevalece a todas as coisas. A vontade de Deus era manifestar o seu reino aos homens que estavam contrários à vontade de Deus. E era preciso falar com justiça, como Jesus ensinou. Era preciso falar segundo aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Porque quando uma coisa está errada, quando uma pessoa vive errada, vive torta, ela não se conserta a não ser com a verdade. Só existe uma coisa capaz de libertar um erro, uma pessoa no erro, no engano: é a verdade. Só a verdade. E poucas pessoas que estão no erro aceitam a verdade. Porque Jesus disse: eles não vêm para a luz, eles amam as trevas e não vêm para a luz, porque na luz são manifestas as obras más que eles fazem. E eles não querem abandonar as suas obras erradas. Eles não querem abandonar a prostituição. Eles não querem deixar a mentira, não querem deixar o adultério,
não querem deixar a falsidade, a hipocrisia, eles não querem deixar os seus vícios. Então, por causa disso, eles não vêm para a verdade. Eles sabem que é a verdade, mas eles não vêm, porque eles não querem abrir mão do seu mundinho que os favorece, que os alegra, que os alimenta, ainda que provisoriamente. Jesus disse isso em João. Eles não vêm para a luz, eles odeiam a luz, porque a luz manifesta o que está dentro. Então eles não queriam Jesus porque Jesus manifestava, Jesus é a verdade. E todas as vezes que a verdade é manifesta, é revelada, a mentira, a falsidade, aquilo que está oculto, que é errado, isso vem para a luz. Isso torna descoberto, torna conhecido. Então está aí o sentido da vida cristã. Que nós não precisamos buscar aceitação do mundo, dos homens. Porque tudo que o mundo pode oferecer é nada diante daquilo que Deus garante nos dar. Não somente promete, mas Ele garante. Porque Deus já tem nos abençoado. Está escrito que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ainda que alguns de nós não sintamos realizados, não ainda tenham o que desejam, o que quer para essa terra, mas nós já temos tudo o que nós precisamos. O maior tesouro. Nós temos Deus. Nós temos um Deus em nossa vida que não falha. Um Deus que, como está escrito, cuida de nós. Como foi proferido aqui pela nossa irmã, até aqui nos ajudou o Senhor. O Deus que está ao nosso lado, se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Glória seja a Deus. Para sempre, eternamente, pelo seu amor, pelo seu dom maravilhoso, pela esperança que há em Cristo, pela salvação que há em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está declarando aqui com verdade que aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, por amor a Deus, são bem-aventurados. E a recompensa que eles terão é o reino de Deus. Irão possuir o reino eterno, o reino que jamais tem fim. Aí no versículo 11, ele diz assim, ele ensina aos discípulos desta maneira: bem-aventurados sois vós. Jesus olha para os discípulos, para aqueles que estão ouvindo o seu ensino, e diz assim para eles: bem-aventurados são vocês. No início do sermão, Jesus está dizendo: bem-aventurados todos aqueles, ou bem-aventurados os que têm fome, os que choram. Quando chega no versículo 11, ele volta-se aos discípulos e diz, porque a multidão estava ali ouvindo ele, mas ele volta aos discípulos e aqueles que pertencem a ele, e diz assim: olha, bem-aventurados são vocês. Aleluia. É o mesmo que ele está dizendo para a igreja nesta noite. Bem-aventurados são vocês. Mais do que felizes. Se alguém não sente assim, é porque não ainda conheceu o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele preenche todo o vazio. Ele preenche toda a falta. Não existe ninguém que esteja cheio do amor de Deus que viva insatisfeito com alguma coisa, por alguma migalha desta vida. Eu volto a repetir. Não existe ninguém que esteja cheio do amor de Deus. Aleluia.
que sofra tristeza ou migalhas desta vida. Porque o amor de Deus supre todas as faltas. O amor de Deus preenche tudo em todos. Seu amor é grande. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus está deixando claro que é justo sofrer, é justo ser perseguido, ser caluniado, é justo ser maldizido ou ser maldito pelos homens, pelo mundo, pela causa do Evangelho, pela causa do reino de Deus, por amor a Deus. Isso é justo, e as pessoas que sofrem desta forma, injustamente, por amor ao reino de Deus, por amor a Deus, fazendo a vontade dele, caminhando na contramão do mundo e daquilo que os homens ditam, essas pessoas são mais do que felizes, são bem-aventuradas. E Jesus diz assim: olha, quando isso acontecer com vocês, ele diz aos discípulos, quando perseguirem vocês, quando injuriarem vocês, quando injustiçarem vocês, quando mentirem contra vocês, quando maltratarem vocês, não porque vocês fizeram coisa ruim, não, mas porque vocês amam a justiça, porque vocês amam a Deus, porque vocês não aceitam o que o mundo ensina, vocês não abraçam o que o mundo ama, vocês não recebem o que o mundo oferece. Por causa disso, então vocês, olha, se alegrem, regozijai-vos. Regozijai-vos e alegrai-vos. Porque grande é a vossa recompensa nos céus. Olha onde Jesus diz que estará a recompensa. Pela perseguição que o justo sofre por amor à justiça, pelo sofrimento que ele passa por amor a Deus, por manifestar a sua fé em Deus, por não ter vergonha de dizer que ele é cristão e que ele prefere obedecer a Deus do que obedecer aos homens, quando esses contradizem a vontade de Deus. Olha o que Jesus está dizendo para esses: regozijai-vos e alegrai-vos. Não é para vocês ficarem tristes, não, quando o mundo perseguir vocês. Não é para vocês sofrerem como o mundo sofre. Ah, não aguenta nada, já está com depressão. Não aguenta ouvir uma verdade, já está chateado. Não aguenta um tapa no rosto, já não quer mais, já não aguenta mais. Não. Crente de verdade sofre tudo por amor àquele que o escolheu. Porque ele sabe que tudo isso aqui passa, até mesmo sofrimentos. Existe um reino, um lar, um lugar, um lar celeste que Deus preparou para que todas as almas um dia elas possam repousar nos braços do próprio Pai, do próprio Deus. Lá não haverá mais injustiça, não haverá mais perseguição, lá não haverá mais morte, não haverá mais fome, não haverá mais tristeza e dor. Porque o reino de Deus, ele é um reino de justiça. Lá não entrará nada que contamine, nada impuro, nada injusto, pois o próprio Rei é o Deus eterno. Ele governará eternamente segundo a sua justiça, porque cetro de justiça é o cetro do reino de Deus. Ele julga e reina
com total justiça e santidade. Alegrai-vos, regozijai-vos. É uma alegria extrema que deve habitar no coração de todos aqueles que depositam a sua fé no Senhor Deus, que o escolheu. Essa alegria deve estar conosco, porque Deus ele é poderoso para recompensar cada um. Ele diz que grande será a recompensa nos céus. E no finalzinho do versículo 12 ele vai dizer assim: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O que Jesus quer ensinar com isso? Os profetas do passado perseguiram não porque eles estavam errados, mas porque eles praticaram a justiça. Por amor a Deus foi que eles foram perseguidos. Foi por amor à justiça. Foi por não negar a Deus. Foi por manter a sua fé firme em Deus, ainda que o mundo dizia que eles estavam loucos. E Jesus está dizendo aqui: olha, vocês não são, em outras palavras, vocês não são melhores do que os profetas do passado. Eles foram perseguidos. Assim também serão perseguidos vocês, que hoje mantêm a mesma fé que eles um dia manifestaram ter no Deus verdadeiro. E assim como eles foram perseguidos, mas também serão recompensados, porque eles viveram amando a justiça de Deus, assim também todos vocês que andam nessas mesmas pisadas, no exemplo daqueles que viveram e partiram desta vida, amando e servindo a Deus, também sereis recompensados juntamente com eles. Sereis recompensados da mesma sorte. Porque nós não somos melhores do que os que passaram e serviram a Deus aqui neste mundo, e sofreram por amor dele, que andaram fazendo o bem, cumprindo a justiça de Deus. Não somos melhores. Todos aqueles que decidem viver a vontade de Deus, andar fielmente a Deus, a sua palavra, esses vão padecer perseguição. É o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: esses vão padecer perseguição. Mas não é para vocês ficarem tristes, não. É para vocês se alegrarem. Porque quando o cristão é perseguido, quando ele é injustiçado por causa do amor que ele tem ao nome do Senhor, todas as vezes que ele é injuriado por causa da justiça, ele está publicamente ao mundo espiritual declarando que ele se une a Cristo e que ele crê que sofrendo juntamente com Cristo, assim como Cristo venceu, foi glorificado, está à direita de Deus, assim também ele será recompensado. Assim também ele será glorificado por ter se unido a Cristo. E assim como Cristo triunfou sobre todo o mal, quem se une a Ele também triunfa. Embora sofra,
embora seja perseguido, mas também no final vai triunfar. No final vai vencer. E a vitória em Cristo ela é eterna. Não é uma vitória provisória. Porque como o texto aos Romanos capítulo 8 nos diz, que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Isso é algo, é uma linguagem que só Deus usa, mais do que vencedor. Já vi vencedor, já vi campeão, bicampeão, tricampeão. Agora, mais do que vencedor, só existe um povo. Esse povo é o povo de Deus. Mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Porque a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre as perseguições, sobre as tribulações, ninguém vence sozinho. Ser humano nenhum tem capacidade de vencer, a não ser quando ele se une a algo que é mais poderoso do que o mundo, alguém que é mais poderoso do que o inferno, que é mais poderoso do que o diabo, que é mais poderoso do que o pecado, porque ele venceu tudo isso pela morte da cruz e pela ressurreição desse dia a Jesus Cristo. Quando Ele está conosco e nós estamos com Ele, nós somos mais do que vencedores. Não existe ninguém que se une a Cristo, que se rende a Ele, que se entrega a Ele e decide abrir mão da sua vontade para fazer a dele, que sofra derrota. Não existe um. Embora aos olhos do mundo, eu vou repetir, essa pessoa sofre desvantagem quando perseguido, quando maltratado, ouvindo o que Davi ouviu. Onde está o teu Deus agora? Quando perseguiu Davi precisava se esconder do inimigo. Onde está o teu Deus? Mas quem realmente conhece o Deus que serve, diz a mesma coisa que ele disse: o meu Deus está nos céus. E Ele faz tudo que lhe apraz, tudo que lhe agrada. Se Ele agrada do Pai, que eu seja perseguido, que eu seja humilhado, que eu seja maltratado, que eu seja rejeitado, ainda pelos meus irmãos eu vou ser, porque eu sei que a minha recompensa vem do alto. Eu sei que Ele está no comando de tudo. E Ele não está comigo só quando as coisas vão bem aos meus olhos, mas também está comigo quando o vento é ao contrário. Quando o barco balança, quando as ondas submergem sobre mim, Ele me promete que elas não vão me afogar. Se eu passar pelo fogo, Ele não vai me queimar. Quem teve que reconhecer isso foi Nabucodonosor, quando ele levanta uma estátua de não sei quantos metros de altura, não me recordo agora se foi 3 metros, uma estátua muito grande. E ele ordena a todas as nações, povos e gentes que se reunissem para a consagração daquela imagem. E a ordem do rei Nabucodonosor era essa: todos aqueles que não se prostrarem diante dessa imagem, quando a ordem for dada pelo arauto, quando a música tocar, quando os instrumentos tocarem, esse que não se prostrar será lançado naquela fornalha de fogo que eu preparei. Chegou o dia da consagração da estátua, da inauguração da estátua, e se reuniram todas as gentes que foram convocadas por mandado do rei Nabucodonosor. Todos os governantes, a palavra de Deus diz, todos os governantes, os importantes, as autoridades estavam lá. E é dada a ordem pelo arauto que todo jumento deve se dobrar diante da estátua. De repente a música toca, os instrumentos são tocados, e as pessoas começam a se prostrar diante daquela estátua. Um Deus morto. Naquele instante, diz o texto, naquele instante, veio um dos aliados do rei Nabucodonosor dizendo: olha, existem uns judeus aí que não fazem caso de ti, ó rei. Existem 3 jovens,
Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Todas as pessoas prostraram diante da imagem que tu fizeste, mas eles permaneceram de pé. Logo furioso, o rei Nabucodonosor manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Manda chamar Misael, Azarias e Ananias. Eram os nomes dos 3 jovens. Eles são apresentados diante do rei Nabucodonosor. O rei olha para eles e diz: "Se é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês recusam a obedecer à minha ordem, que eu ordenei dizendo que se prostrasse sobre o joelho diante da estátua que eu fiz?" Eles olham para Nabucodonosor e dizem: "A respeito disso, ó rei, não temos necessidade de responder. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos levar nas suas mãos da fornalha de fogo. E se Ele não quiser nos levar, nós mesmo assim não nos prostraremos diante da imagem que tu fizeste." Furioso, o rei no mesmo instante ordena: "Aqueça a fornalha 7 vezes mais." A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, a fornalha de fogo, do que o costumado fazer. O rei manda que os homens mais fortes do seu exército pegassem aqueles 3 jovens, os amarrassem, e vestidos fossem jogados naquela fornalha. Está escrito que na hora que eles encostaram para lançar os jovens, eles foram queimados, porque o calor da fornalha era muito grande. De repente o rei fica assustado e pergunta: "Não foram 3 que nós jogamos dentro da fornalha? Não foram 3 homens? Eu vejo 4 passeando no meio da fornalha." E o 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Aleluia. Aqueles 3 jovens não voltaram atrás. Eles sabiam muito bem o Deus a quem eles serviam. E eles estavam declarando diante daquela multidão e diante do mundo espiritual que os assistia: pode até matar o nosso corpo, pode queimar o nosso corpo, mas se assim nos suceder, estaremos em seguida louvando a Deus, nos deleitando nos braços de Deus, porque não existe homem nenhum que é capaz de matar a alma do outro. Por isso que Jesus ensinou: não temeis o que mata o corpo, o que mata a carne. Não tema esse não, mas temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse eu digo: vocês devem temer. Tenha temor de Deus. Naquele dia, o rei que havia dado uma ordem para todos os povos do seu reinado a se prostrar diante de uma imagem, segundo o decreto que ele realizou, que ele fez, ele mesmo ordena agora: olha, escrever esse decreto agora, para que todas as gentes, povos e nações adorem somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não existe ninguém que pode livrar como o Deus deles. Não existe ninguém que pode livrar como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o único e verdadeiro Deus. Louvado seja Deus. Eu peço à igreja que abra comigo para estarmos encerrando. Em seguida estará passando para o pastor Luiz. 1 João capítulo 3, versículo 13. João, capítulo 3, do versículo 13, diz desta maneira: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não vos assuste se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem ama
Perdão, quem não ama permanece na morte. Veja o que o apóstolo de Deus, o apóstolo João, está dizendo aqui para os irmãos. Meus irmãos, não fiquem admirados pelo fato de o mundo odiar vocês, não. Mas pelo contrário, se ele odeia vocês, se o mundo, se as pessoas que não têm compromisso com Deus, se as pessoas que não obedecem a Deus, se as pessoas, o mundo aqui são essas pessoas, as pessoas que não amam a verdade, que não aceitam a verdade revelada por Deus, odeiam vocês, não fique admirado por causa disso, não fique preocupado por conta disso, não. Porque antes do que a vós, eles odiaram a mim. E se vocês andarem nas mesmas pisadas que eu andei, como Jesus ensinou, assim como o mundo me odiou, vão odiar vocês também. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Aí ele diz assim: olha, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Aquele que crê em Deus não morre, mas vive eternamente. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, 25, que aqueles que creem em Jesus e recebem a Ele, não entrarão em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte não tem mais poder sobre estes que creem em Jesus, que recebem a Jesus. Já passaram do estado de morto para a vida. Eles agora vivem com Deus. Então não há o que temer. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Se o amor de Deus está conosco, este amor é manifesto mutualmente entre os demais. Isso declara que nós já passamos da morte para a vida. Estamos em Deus e ninguém pode mudar isso, porque foi Deus que nos transportou das trevas, da morte, nos colocou na luz, na vida. O próprio Deus, por amor, fez isso. Estamos em suas mãos, e das mãos dele ninguém pode nos arrebatar. Deleite-se, se deleite, se sinta seguro nas mãos do Deus que te ama, do Deus que agradou te salvar pelo sofrimento do seu próprio Filho, te dá vida e vida em abundância. Alegrai-vos na esperança, a esperança de que Ele vem para buscar o seu povo, como foi louvado aqui nesta noite, e estaremos com Ele eternamente, na presença de Deus, que por amor nos escolheu. Em nome de Jesus, Deus continua abençoando a igreja. Mais uma vez, somos gratos por tudo que Deus tem nos proporcionado, tem nos dado em Cristo, tem nos abençoado em tudo. Se sinta como bem-aventurado, como mais do que feliz, porque tudo o que precisávamos, Deus já nos deu. Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. O mundo não tem essa esperança, irmãos. O mundo vive iludido, vive enganado, vive sem esperança, porque ele está morto. Mas a esperança da igreja é viva. Porque o Deus que a igreja crê é um Deus vivo. Um Deus que não toscaneja e não dorme. E trabalha todo instante a favor do seu povo. Como Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também.
Os anjos de Deus, está escrito que eles trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Temos os céus ao nosso dispor. Se clamarmos, Deus nos socorre. Porque Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos. Não temeremos nada. Porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Este amor é mais profundo e maior do que tudo. Bendito seja Deus. Aleluia.